Se você tivesse somente 1 hora do seu dia para trabalhar no seu futuro, você saberia exatamente o que fazer com ela? Quando eu me respondi isso, eu redirecionei completamente a minha carreira como criadora de conteúdo e como empreendedora. E somente uma palavra ressoava na minha cabeça toda vez que eu decidia sentar para trabalhar, que era liberdade. Liberdade de tempo para eu conseguir me dedicar nos projetos certos, liberdade financeira para eu conseguir dizer não a qualquer coisa que ameaçasse esses projetos, e liberdade geográfica para eu conseguir viver o meu estilo de vida em qualquer lugar do mundo. E ter conquistado essas liberdades não teve muito a ver com o meu esforço em trabalhar muito mais do que eu trabalhava. Teve muito mais a ver com trabalhar de forma inteligente, uma persistência estratégica e uma intencionalidade em todas as minhas decisões. E principalmente pra gente que trabalha dentro de casa, um ambiente repleto de distrações, de conforto, eu precisei aprender a trabalhar do jeito certo, trabalhar de uma forma mais madura. E quando eu entendi quais seriam essas atitudes e esse projeto, eu coloquei na minha agenda como um compromisso trabalhar diariamente nesse projeto, de 1 a 4 horas, para que os resultados que eu mais queria acontecessem o mais rápido possível. E foi aí que eu comecei a implementar a metodologia do trabalho focado. E sem exagero, o trabalho focado é a gasolina de tudo que eu construo hoje. Dito isso, se você está num momento de vida onde você não está conseguindo encontrar tempo para se dedicar, ou você até encontra tempo e não consegue ver nenhuma evolução, parece que você não progride, parece que você nunca consegue alcançar os seus objetivos, parece que você está ali correndo numa esteira e não chega a lugar nenhum. Aprender a estruturar uma rotina de trabalho focado pode, sem dúvidas, acelerar os seus resultados. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Primeira coisa, o que é o trabalho focado, por que ele é tão importante para a gente alcançar os nossos resultados e o sistema simples que eu uso para transformar pelo menos 1 hora do meu dia naquele avanço que eu consigo ver e enxergar. Meu Deus, hoje eu progredi rumo à minha liberdade. Se você é novo por aqui, meu nome é Mila, criadora de conteúdo e empreendedora. Nesse canal eu compartilho as estratégias que eu uso para construir a minha liberdade e espero que ajude a construir a sua também. Então vamos lá, primeiramente, o que é o trabalho focado? Trabalho focado é um método de trabalho, um método para trabalhar criado por Cal Newport. Mas basicamente ele diz que trabalho focado é quando você executa uma atividade ou uma tarefa importante com concentração total, sem distrações, ou seja, foco absoluto, usando o máximo da sua capacidade mental. E é justamente esse esforço que cria algo de valor, aprimora determinada habilidade e constrói algo difícil de ser replicável. Resumidamente, vê se você vai se conectar com isso. Muitas vezes você não está sem tempo, você está protegendo tarefas consideradas superficiais como se elas fossem importantes. E tarefas superficiais não nos fazem avançar rumo à nossa liberdade. Por exemplo, responder e-mail o dia todo não gera valor. Organizar um Notion não aprimora suas habilidades. Assistir 3 horas de conteúdo sobre o seu nicho não te faz construir algo novo. Mandar orçamento, responder aquele cliente, nada disso vai te gerar valor, aprimorar uma habilidade ou construir algo difícil de ser replicável. Então, todas essas tarefas que eu listei não estão enquadradas como trabalho focado. E aí que existe essa separação incrível que é trabalho superficial versus o trabalho focado. É claro que as tarefas superficiais são importantes, são obrigatórias, são elas que fazem o sistema funcionar, mas na maioria das vezes não requer a nossa criatividade e uma demanda cognitiva que faz a gente avançar ao que a gente mais quer. Diferente do trabalho superficial, o trabalho focado, ele é um trabalho extremamente difícil, vai te fazer suar a camisa, vai fazer você sujar, calejar a sua mão, na verdade vai fazer você calejar o seu cérebro, queimar os seus neurônios, vai fazer você raciocinar, questionar, desconstruir problemas para encontrar novas soluções. Por exemplo, trabalhar focado é você construir um roteiro, escrever um roteiro de um vídeo com uma promessa clara, com uma estrutura estratégica, para que alguém queira assisti-lo, para que você consiga se conectar com o seu público, com a sua audiência, para que alguém queira ficar nele, assistir até o final. Trabalho focado é você desenvolver, encontrar um formato replicável de conteúdo para tornar a sua vida mais fácil, mais leve, para que você consiga ter frequência, criar mais e melhor, para que isso se adeque ao seu estilo de vida, ao contexto que você está hoje, para que você não deixe de criar porque você não tem tempo ou porque você não tem um equipamento. Qual vai ser esse formato de conteúdo que mais vai se alinhar a você, aos seus valores? Ou pode ser criar um serviço premium bem estruturado, criar um portfólio estratégico, treinar a sua comunicação com a câmera. Esse é o tipo de trabalho que vai acelerar a sua liberdade. Pensa que o trabalho superficial ele vai pagar a sua conta hoje e o trabalho focado ele vai pagar a sua conta de amanhã. Um vai manter o seu sistema funcionando, as coisas que você faz hoje em dia, e o outro vai construir o seu futuro.
aquilo que você com certeza vai fazer amanhã. E é exatamente por isso que o trabalho focado é tão decisivo nos nossos resultados, porque ele nos faz construir algo de valor, ele nos faz gerar algo valioso. Porque pensa comigo, para a gente conquistar as 3 liberdades, tempo, geográfico e financeira, a gente precisa obrigatoriamente gerar valor. E não importa se você já é experiente, se você está começando agora, em que nível da carreira você tá, você vai ter que gerar valor para o mundo. Existem 3 formas de a gente gerar valor no mundo de hoje. A carreira tradicional, onde você troca o seu tempo por um salário. O trabalho paralelo, quando você usa suas horas extras, além do seu emprego fixo, para complementar a sua renda. E o terceiro é empreender, construir um negócio, onde não necessariamente você vai ganhar pelas horas que você trabalha, mas pelo impacto que você está gerando. Então, beleza, temos 3 formas agora de conseguir de gerar valor. Agora a gente precisa entender o que é, na verdade, valor. Valor é quando a gente usa o nosso cérebro, a nossa mente, para transformar matéria-prima barata, ou seja, ideias soltas, suas habilidades, seu conhecimento isolado, dados, em saídas valiosas, ou seja, conteúdo, serviços, produtos, soluções que o mundo pagaria com dinheiro ou com atenção. E agora a gente pode conectar uma coisa com a outra. Olha que fantástico isso, gente. Eu preciso trabalhar focado para construir algo de valor, para que eu alcance a minha liberdade. E quando você aprende a mergulhar no trabalho focado, você começa a gerar valor em menos tempo. Por quê? Porque você vai trabalhar focado. Você vai trabalhar sem distrações, sem notificação, sem celular, sem alguém te perturbar. Você vai fechar os olhos para o mundo ao redor e vai se concentrar nessa tarefa mais importante do seu dia. E essa tarefa ela está completamente relacionada a gerar o valor necessário para que você alcance a sua liberdade. Por isso o trabalho focado é tão decisivo dos nossos resultados. E muito além dos nossos resultados, quando você começa a trabalhar focado nessa tarefa principal do seu dia, você começa a levar a vida com uma motivação completamente diferente. Você começa a entender que você sim está progredindo rumo àquilo que você mais quer. Você vai entrar naquele estado de flow. E esse estado de flow faz você sentir que está fazendo algo certo, que você está progredindo, avançando naquilo que você mais quer. E quando você terminar essa 1 hora de trabalho focado, esses minutos de trabalho focado, você vai sentir aquela recompensa que a gente sente, por exemplo, quando a gente termina ali o nosso treino. Se você treina, você pratica corrida assim como eu, você sabe que ninguém gosta de sair para correr, mas basta a gente botar o pé na rua, colocar o nosso tênis e começar a correr que você vai entrar no estado de flow. E quando você completa a sua quilometragem, quando você termina a corrida, quando você para o seu Garmin, você sente uma recompensa inenarrável. Nenhuma droga no universo ou nenhuma dopamina barata jamais vai se equiparar a essa sensação de dever cumprido, de suar a camisa, de sair pingando, de sentir que você se esforçou para cumprir ali os seus 8, 10, 15 quilômetros. É isso que a gente tem que fazer com o nosso cérebro para gerar valor. A gente tem que suar todos os dias. Se você seguir o sistema que eu vou te mostrar agora, você vai conseguir sentir essa recompensa de que, nossa, hoje eu avancei. Então agora a gente vai falar como que é esse sistema de pelo menos 1 hora trabalhando focado, como que eu uso no meu dia a dia, na minha rotina, para que eu sinta que eu estou avançando. Então, meu trabalho focado ele se resume em 4 passos. O primeiro deles é marcar na sua agenda, como se fosse uma reunião, é um compromisso, você não pode faltar, não dá para deixar de ir para o seu trabalho focado. Então, você vai marcar, decidir com antecedência, pensar de forma estratégica e inteligente qual o tempo que eu tenho para me dedicar pelo menos 1 hora, 60 minutos. Tenho certeza que você tem 1 hora para conseguir se dedicar no seu trabalho focado, nesse projeto que vai transformar a sua vida. Então, qual vai ser essa hora? Você vai acordar mais cedo? Vai ser das 7 às 8? Das 6 às 7? Ou vai ser de noite, depois das 7 às 8, das 9 às 10? Qual vai ser essa hora que você vai blocar na sua agenda, que vai ser inegociável? Ninguém vai te impedir de estar nessa hora presente com você mesmo. E no meu caso, eu divido o meu dia para conseguir trabalhar 4 horas de trabalho focado nos projetos que eu sei que vão acelerar e continuar me dando a minha liberdade. Se você tem essa possibilidade de trabalhar 4 horas, trabalhe 4 horas focado nesse projeto. Próximo passo é definir a sua prioridade. Esse momento de trabalho focado é de execução, não é de decisão. Antes de executar, antes de chegar nessa hora, nesse horário do seu trabalho focado, você já tem que saber o que você vai fazer. Então, anteriormente, você vai definir: amanhã eu vou roteirizar um vídeo de forma estratégica, e o seu tempo do trabalho focado vai ser usado somente para roteirizar. Você não vai editar, você não vai gravar, você não vai criar uma proposta, você não vai fazer o seu portfólio e fazer o seu site. Escolha bem essa tarefa para se dedicar ao seu trabalho focado. E normalmente, no meu caso, as minhas tarefas de trabalho focado, elas se enquadram em 3 categorias principais, na maioria das vezes, tá? Às vezes pode mudar. Mas normalmente eu vou criar algo, desenvolver ou executar. Por exemplo, executar é gravar um vídeo. Eu tenho 4 horas do meu dia
para gravar um vídeo para o YouTube. Esse seria um trabalho focado operacional de execução. Escrever um roteiro, ter ideias, tudo isso é execução. Então eu vou criar, desenvolver ou executar. Tente entender quais são as tarefas do seu projeto que vai te trazer liberdade, que vai se enquadrar em uma dessas 3 categorias, vai te ajudar a definir e a priorizar. E se ela não se enquadrar em nenhuma dessas 3 categorias, provavelmente ela é uma tarefa superficial e ela não vale para o seu trabalho focado. Você vai fazer essa tarefa superficial depois do seu trabalho focado. É assim que eu faço. Primeira hora do dia é para o meu trabalho focado. As horas que vão sobrar depois disso, eu vou para as tarefas superficiais, para tarefas de manutenção hoje do meu negócio, da minha criação de conteúdo e da minha marca. Terceiro passo, usar a técnica de Pomodoro para aumentar o seu hiperfoco nessa tarefa. Eu não consigo trabalhar focado se eu não tiver um cronômetro do meu lado. E essa é a técnica do Pomodoro. Eu, por exemplo, trabalho em blocos focados de 45 minutos. 45 minutos para mim é o tempo ideal para eu sentir que eu avancei e o tempo ideal porque meu foco vai começar a virar distração. Quando eu começar a ficar mais inquieta, querer olhar o celular, querer responder alguém ou ver se algum e-mail é importante ou alguma notificação, é os meus 45 minutos. Isso pode variar de pessoa para pessoa. O Pomodoro tradicional, por exemplo, são 4 intervalos de 25 minutos. Então, você pode testar com 25. 25 focado, descansa 5 minutos. O que seria esse descanso? Beber uma água, fazer um café, levantar, ir no banheiro. Não é para você se distrair, scrollar o feed. Se você parar para scrollar, ver alguma notificação, responder alguma mensagem, já era. Você vai fazer isso só depois que você terminar o seu trabalho focado. E é claro que mensagens urgentes podem acontecer. Então, você tem que avaliar se você tem maturidade suficiente para você abrir ali o seu WhatsApp e ver o que você precisa responder. Respondeu as mensagens mais urgentes, desliga e volta para o seu próximo bloco, por exemplo, de 25 minutos. Assim como nos treinos e no esporte, né, a gente tem cronômetro para performar em determinado tempo, a gente vai ter um cronômetro para performar o nosso trabalho focado da melhor maneira possível. E eu gosto de traquear os meus blocos de Pomodoro. Então eu tenho 5 a 6 blocos de Pomodoro por dia. Então eu tenho ali no Notion 5 checks que eu tenho que dar ao longo do dia. E vou traqueando o meu Pomodoro. E isso ajuda o nosso cérebro a concretizar esse avanço. Fiz 45. Ótimo, faltam mais 3, faltam mais 2. Isso dá uma recompensa legal. Fazer esse check é muito bom pra gente sentir que a gente tá avançando e ter essa recompensa mínima de dopamina ali quando você aperta o cumprido. Então, por exemplo, no seu bloco de 1 hora, você pode dividir em 30 minutos. 30 minutos focado, sem distração. Depois mais 30 focado, sem distração. E ver como é que você se sai. E o quarto e último passo que sempre vale reforçar: proteja o seu trabalho focado. Você não vai usar o seu celular, você não vai abrir as notificações, você vai fechar todas as abas do seu computador e você vai focar nessa única tarefa durante o seu bloco de Pomodoro. No meu caso, 45 minutos. Em 45 minutos eu não abro o meu celular, eu não abro as minhas redes sociais, ninguém fala comigo, eu fico incomunicável. E claro que para eu ficar incomunicável, eu aviso as pessoas que estão ao meu redor. Vou entrar aqui no Pomodoro, não vou estar disponível. Em uma urgência, me ligue, não mande WhatsApp que eu não vou responder. Porque normalmente, quando a gente está em casa, quando a gente trabalha de casa, tudo parece ser urgente, quando na verdade não é. E essas urgências, fake urgências, nos distraem e não nos fazem avançar em nada, na verdade. E uma coisa que muda completamente, se possível, fazer o trabalho focado pela manhã, para primeiras horas do dia, quando a sua cabeça está descansada, quando nenhum problema ou urgência ainda apareceu, quando as notificações ainda não estão ali apitando no seu ouvido, quando as pessoas ainda, por exemplo, estão dormindo ou ainda estão começando o dia. Por exemplo, se você começar o seu trabalho focado 2 da tarde, pode ser que o seu e-mail esteja lotado de mensagem, pode ser que o seu WhatsApp esteja lotado de pepino para resolver, de gente para responder, e aí você vai ficando ansioso e o seu cérebro já vai gastar energia à toa. Quando você tem que preservar essa energia mental para construir algo, esses ativos de valor, que aí você já vive o seu dia com a recompensa de tipo: eu avancei no meu futuro, estou muito feliz, estou pronto para resolver qualquer problema que aparecer, porque eu já resolvi comigo mesmo, eu já estou ali checado no meu trabalho focado e eu estou muito mais feliz para continuar e dar continuidade aqui no meu dia. Então vamos a um exemplo muito prático, muito real, que é o projeto de criar e construir um canal no YouTube. O maior problema com o YouTube é a frequência. Mas se você tiver e se dedicar 1 hora do dia somente para construir o seu canal do YouTube, eu tenho certeza que fica tudo muito mais fácil. Imagina,
1 hora por dia, todos os dias. Em 6 meses, por exemplo, você pode ter 26 vídeos postados, vídeos que vão te render ativos para sempre, porque o YouTube é uma plataforma para sempre. Eu tenho vídeos postados há 7 anos atrás que me rendem até hoje. Audiência, dinheiro, visibilidade, oportunidade. Você vai construir a sua biblioteca de ativos. Isso é fantástico, isso é sensacional. Então, se eu fosse hoje começar do zero, como estou começando do zero o meu canal do YouTube, na segunda-feira eu posso me dedicar 1 hora somente para ter ideias, 1 hora para escrever meu roteiro na terça, mais 1 hora para escrever meu roteiro na quarta, mais 1 hora para eu gravar na quinta-feira, mais 1 hora para eu editar na sexta-feira, vamos colocar mais 1 hora no sábado para terminar a edição, que às vezes pode levar tempo, 6 horas no domingo eu vou postar esse vídeo. Se eu fizer isso todos os dias da semana durante 1 hora, não tem como dar errado. É só você não parar de executar. Foco total, concentração nessa 1 hora para fazer acontecer. É melhor fazer 60 minutos focado, concentrado, de trabalho focado todos os dias, do que trabalhar 8 horas em um final de semana e nunca mais voltar para esse trabalho focado. É 1% todos os dias que constrói a nossa liberdade. Se você não dedicar 1 hora do seu dia para o seu futuro, você jamais vai conseguir conquistar a vida que você quer e o resultado não vai chegar. E se esse vídeo foi útil para você, tenho certeza que esse aqui vai ser ainda mais. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.